Bom, olá, boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que a gente inicia mais um módulo aqui nas oficinas de educação histórica. Primeiro, eu queria agradecer o convite da professora Nolinha e de todos os companheiros do LAPEDU, pela confiança que depositaram na gente para elaborar esse módulo de formação. Gostaria também de agradecer os colegas do LAPEDU que nos ajudaram, né, nesse processo, e principalmente os professores que já fizeram o módulo 1 e 2, porque muitas das coisas que a gente vai trabalhar no módulo 3, eles já aprofundaram, né, com maestria. Então, toda essa discussão que foi desenvolvida anteriormente, ela é muito importante para o nosso módulo. A gente aqui vai acabar ajudando vocês a entender um pouco daquelas discussões, eu acredito, mas sem aquelas discussões seria impossível a gente fazer o nosso módulo. Então, gostaria de agradecer também o professor Rogério, que aceitou o meu convite para trabalhar junto nessa oficina, né, nesse módulo. E eu gostaria de começar, então, pelas nossas apresentações. Eu sou o professor Tiago, trabalho aqui na Universidade da Integração Latino-Americana, né, na Universidade Federal, em Foz do Iguaçu. Trabalho no curso de História e depois eu vou falar um pouquinho mais da minha formação, mas a ideia é que eu fiz o meu doutorado, né, em Curitiba, na Federal, então eu conheço o pessoal do LAPEDU desde o início do meu doutorado. E aí passei no concurso aqui em Foz, mas a gente mantém um vínculo e é muito bacana manter esse trabalho junto com os colegas aí da Federal. É o professor Rogério, se ele quiser se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui juntamente com o professor Tiago. Como o professor disse antes, agradecer a todos e todas que nos deram a oportunidade de trabalhar esse módulo, que sem dúvida, sem os anteriores seria muito difícil. Eu sou professor da rede estadual, trabalho com turmas do EJA esse ano, fiz a minha graduação na UNILA, fui orientando do professor Tiago no estágio, então a gente já tem um certo caminhada acadêmica próxima. Então, a ideia é discutir um pouco a aula oficina, né, que é uma ferramenta que eu acabei utilizando em aulas e também no estágio. Beleza. Antes da gente começar propriamente dito o nosso módulo, eu queria só ressaltar a importância dos módulos anteriores. Então, algumas questões, por exemplo, que foram discutidas no módulo 1, que o professor Jason gravou os vídeos, né, e foi muito interessante ver um colega falando tão bem assim, de tópicos e conteúdos que a gente aborda tanto nas nossas aulas aqui de formação de professores, foi muito interessante a gente ter esse contato, né, com outros professores fazendo essa discussão. Então, o que gostaria de chamar a atenção, né? A discussão sobre educação histórica, sobre didática, teoria da consciência histórica. A todo momento no nosso módulo, a gente vai retomar esses conceitos e essas discussões. Então, quem vai fazer o nosso módulo, acho que é muito importante ter clareza dessas discussões e desses conceitos. Então, que vocês estejam, né, cientes de que os vídeos que antecederam o nosso, eles são fundamentais para entender a estrutura do nosso módulo. E, inclusive, a discussão que foi realizada no módulo 2, né, professor Marcelo, a professora de Portugal, a Marília Gago, sobre a discussão do trabalho com fontes históricas. Então, essa discussão que foi realizada anteriormente, como eu já falei, né, essa discussão teórica, ela é fruto de muito debate, de muito estudo, de muitas pesquisas, e a ideia, né, do nosso módulo não é fazer a discussão teórica mais uma vez. Né? O que a gente está pensando aqui nesse módulo é tentar mostrar para vocês um pouquinho como que essa discussão ela se viabiliza na prática. Né? E por que eu acho tão importante, por que eu fiz essa proposta desse módulo, né? Eu sou professor aqui em Foz, mas eu iniciei minha carreira docente como professor da educação básica no município de Araucária. E naquele período que eu estava dando aula em Araucária, eu tive contato com os professores do LAPEDU,
E a gente fazia cursos de formação com esses professores, né? Do LAPEDU, a professora Dolinha organizava esses cursos, e eles foram muito importantes para a minha prática profissional docente em sala de aula. Então, desde aquele momento, eu venho acumulando essa experiência da necessidade de uma reflexão teórica, empírica e principalmente epistemológica, que já foi discutida nos outros módulos, de como isso é importante para a nossa prática profissional em sala de aula. Depois, quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu tive a oportunidade de fazer cursos de extensão, de formação de professores aqui na rede municipal. Inclusive, o professor Rogério, na época, ele era bolsista, né, e trabalhava comigo nesses cursos de extensão. Então, o que acontece? Nesse processo dessa relação que eu tive com os professores, nos cursos de formação, a gente começou com uma discussão mais teórica. Os nossos primeiros cursos de extensão, eles tinham uma pegada, um caráter mais teórico. E conforme o tempo foi passando, a gente percebia que os professores precisavam muito de uma orientação mais prático-metodológica, sem o esvaziamento teórico, né? Então, a gente desenvolveu, nesse processo, uma metodologia de formação que a gente trabalhava com os professores modelos de aula. Então, a gente apresentava uma aula de história para esses professores. Quando essa aula findava, a gente vinha retomando ela e vinha explicando, teoricamente, cada passo daquela aula. O que isso significou, né, naquele momento? A gente percebeu que os professores eles conseguiam compreender muito melhor a teoria quando ela estava toda alinhada numa aula. Então, a gente colocava a teoria da educação histórica, da discussão da teoria da consciência histórica, numa aula, e depois a gente vinha explicando teoricamente esse processo e disponibilizava os textos para os professores. Outro ponto assim que ajudou bastante a gente a pensar esse módulo foram as experiências de estágio, né? Eu sou professor de estágio na UNILA, e a gente trabalha com esse modelo de aula-oficina na perspectiva da educação histórica nas escolas. Então, os nossos estagiários, eles desenvolvem as suas aulas nessa perspectiva. Então, esse acúmulo de experiência fez com que a gente pensasse esse modelo para vocês, né? Depois dessa discussão teórica que foi feita, né, pelo módulo 1 e 2, agora a gente está tentando buscar uma articulação teórico-prática. E aí, para isso, a gente pensou numa aula, né? E para isso também a gente precisava de um tema. E aí, conversando com o Rogério, o tema ditadura é um tema que eu acho muito importante no momento em que a gente está vivendo, né? A gente percebe, né, que no mundo inteiro, investidas autoritárias em vários países, né, e práticas autoritárias, mesmo, né, que elas pareçam, né, travestidas de democráticas, a gente percebe que esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, e no Brasil também. E outro motivo é porque o próprio Rogério ele fez um trabalho de conclusão de curso dele sobre a temática das ditaduras. Então, eu conversei com ele, e pensando no conteúdo substantivo, né, qual seria o tema da nossa aula, a gente escolheu a ditadura. E aí, para ficar bem claro, esse módulo, a gente não vai discutir o conteúdo substantivo de ditadura em si, né? A nossa perspectiva aqui, a nossa proposta é apresentar para vocês uma possibilidade de aula-oficina com essa temática. Então, o recorte foi ditadura, mas nós não vamos aprofundar na discussão historiográfica sobre a ditadura, né? A nossa proposta aqui é pensar como trabalhar esse tema em sala de aula na proposta e na perspectiva da educação histórica. Bom, escolhido o tema, né, a gente vai apresentar para vocês como que vai ficar estruturado esse módulo. Então, da mesma forma que a gente estrutura um plano de aula, né, para desenvolver em sala, a gente pensou a estrutura do módulo de acordo com a estrutura de uma aula, ou de algumas aulas, né, que dariam conta de um tema. Então, a primeira atividade que a gente vai fazer, o primeiro vídeo que a gente vai gravar, orientando vocês a pensar como que a gente pode fazer o levantamento prévio dos conhecimentos que os alunos têm sobre a temática ditadura civil-militar.
Então, para isso, no primeiro módulo, no primeiro tópico, né, do nosso módulo, a gente vai gravar um vídeo com algumas orientações e vai disponibilizar um arquivo para vocês com os textos, com alguns textos e atividades que podem ser utilizadas nessa aula. E aí, conforme a gente vai apresentando para vocês a aula, a ideia é que a gente faça algumas retomadas teóricas que já foram discutidas pelos outros colegas nos outros módulos, né? Então, o primeiro passo nosso, né, a primeira atividade seria como desenvolver o levantamento dos conhecimentos prévios dessa temática. O segundo passo seria como desenvolver uma intervenção pedagógica a partir do uso de fontes, que foi uma atividade já desenvolvida no módulo 2. Então, a gente também pretende gravar um vídeo para ajudando vocês a pensar em como utilizar essas fontes em sala de aula. Então, a gente selecionou 2 fontes audiovisuais e 2 fontes escritas, né? Aqui só uma parte, a gente tem consciência de que a maioria de vocês, colegas com experiência, já trabalham com essa temática, já tem ali no seu percurso um rol de fontes que trabalha, mesmo que esteja livro didático ou advindo de outros lugares, mas aqui é mais para ilustrar para vocês a possibilidade de trabalho. Então, a gente trouxe algumas fontes, mas essas fontes, elas são algumas que dentre muitas, nós escolhemos e a gente achou que poderia ajudar vocês, né? E a última atividade que a gente vai desenvolver dentro desse módulo, a gente vai discutir um pouquinho do processo avaliativo. Como assim? A gente vai conversar com vocês, dentro da perspectiva da educação histórica, como é que eu vejo se os meus alunos realmente aprenderam ou não. Lógico que existe toda uma discussão teórica por trás disso, mas a gente vai fazer uma discussão mais prática, né? Que tipo de atividades eu posso fazer para que eu possa verificar nos meus alunos e alunas se eles realmente aprenderam sobre essa temática. Só que a gente não vai trazer a atividade em si. Essa atividade vocês vão desenvolver, né, com as nossas orientações. Então, a tarefa de vocês desse módulo, a única tarefa, então vocês não vão ter muita leitura, nem muitas tarefas, mas é uma tarefa muito importante e muito difícil. Eu acredito que o momento da avaliação, ele é um dos mais difíceis, né, da nossa aula, porque ali eu preciso estar muito atento a tudo que foi trabalhado, as impressões dos alunos, como é que os textos foram discutidos. Então, eu gostaria que vocês desenvolvessem essa atividade avaliativa e depois a gente pretende fazer uma live com vocês, conversar um pouquinho das dificuldades que vocês tiveram para fazer essa atividade, quais são as possibilidades de avaliação que vocês podem trazer, e também a gente pretende sugerir alguns tipos de avaliações, né? Acho que como respaldo teórico, o único texto que não é tão teórico assim, mas é um texto que ajuda muito a gente a pensar a aula de história, eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma um texto de uma professora lá de Araucária também, a Linda Mir, que ela fala um pouquinho, ela pega a aula oficina da professora Isabel Barca, e ela transforma em atividades, né, no modelo mais alinhado com a realidade brasileira, e ela vai chamar de Unidade Temática Investigativa, né, a UTI. Então, esse texto eu vou disponibilizar para vocês, não vou fazer uma discussão sobre o texto, né, aqui, mas em alguns momentos eu vou lançar a mão das informações que o texto traz. Né? Então, a ideia só para a gente recapitular, né, a ideia desse módulo é a gente trazer uma proposta mais prática, né, da educação histórica. Gosto muito de lembrar que esse modelo, né, essa estrutura que eu estou propondo aqui, que a gente está propondo, eu e o Rogério, ela não é um modelo universal, pronto, acabado, e funciona em todas as salas de aula, em todas as escolas, mas é importante, a gente achou importante trazer para vocês um modelo para ir fazendo os recortes teóricos, né, onde é que a teoria ela vai ali encostando na nossa prática em sala de aula. Como experiência, né, de professor da universidade, eu tenho acompanhado os estágios e os estagiários, eu vou com eles até a escola, e a gente tem visto uma
uma participação muito grande dos alunos quando a perspectiva da educação histórica funciona. Não quer dizer que em todas as salas funciona, com todos os estagiários, né, nem com todos os professores que fazem as nossas oficinas aqui. Mas a gente tem relatos bem interessantes de professores, por exemplo, uma professora dos anos iniciais que fez essa formação com a gente, e ela trouxe uma ideia de que até então ela nunca tinha percebido a importância de se aprender e se estudar história. Né? Por que é importante a gente trazer o respaldo teórico, né? Como o Marcelo colocou, como o Geiso colocou? Porque você começa a entender por trás das aulas de história quais são as formas e as funções do conhecimento histórico. Você vai para além do método, né? O método de ensino, né? Essa proposta que eu estou trazendo para vocês é a ponta de lança, é o último passo que vocês vão fazer. Só que antes de eu chegar nessa proposta, é importante que o professor ele compreenda todos os processos teóricos que estão anteriores, né, ao plano de aula. E aí eu brinco no estágio, quando eles vão fazer o plano de aula, eles vão fazer um plano de aula teórico-metodológico, porque eles precisam mostrar para mim no plano de aula deles aonde que está a teoria, né? E isso, o que isso possibilita, né? É uma autonomia. Você traz para o professor uma autonomia de pensar a partir da sua discussão, da discussão teórica da própria disciplina, da própria ciência da história, possibilidades de ensino. Então, eu acho que esse último comentário meu é muito importante no sentido de não levarem esse modelo como um modelo, né, único e perfeito. Não é essa a ideia. É só para a gente trabalhar um pouquinho com vocês possibilidades. E eu acredito que quando a gente estiver conversando, vocês vão trazer experiências de sala de aula que são melhores, inclusive, que as que nós estamos propondo aqui, né? Nós temos consciência de que vocês em sala de aula desenvolvem as temáticas de uma forma muito bacana e muito interessante para os alunos. Não é essa a questão. A discussão não é essa. Né? É só a gente pensar por que a gente faz determinado tipo de recorte metodológico e não outro dentro da educação histórica. Né? Bom, o nosso primeiro vídeo, então, ele é mais curtinho, é só uma apresentação. E a gente pode disponibilizar para vocês aqui um espaço, acredito, para dúvidas, né? Mas logo a gente vai disponibilizar outros vídeos também. Vocês gostariam de comentar alguma coisa, Rogério? É só ressaltar a questão da aula oficina, que é um modelo entre tantos, né? Como o professor Tiago falou, faz parte de um trabalho dentro do estágio obrigatório. Eu, enquanto professor, já usei da mesma ferramenta, da mesma metodologia, e, como o professor disse, não serve para todas as turmas, não serve para todos os momentos, mas é uma possibilidade de refletir a sua aula através da prática. Está conhecendo os passos que você usa dentro de uma teoria. E como a professora da curso de extensão disse, muitas vezes a gente faz isso de modo intuitivo e não entende a teoria que está por trás, que sustenta. E conhecer essa teoria fez com que as aulas dela ficassem interessantes pelas aulas e não pela professora ser legal. Foi um dos comentários que ficou bem marcado para mim, pelo menos nesse período, a importância de saber o porquê estamos fazendo, né? Acho que de minha parte seria mais ou menos isso. Hoje, como o professor Tiago disse, é a apresentação. E a gente vai estar trabalhando em outros vídeos, onde a gente vai estar explicando esse processo como um todo e como isso dialoga com a parte teórica. Muito bem. Então, agradeço a todos e bom descanso e bom estudo para vocês. Um abraço. Até mais.